Domingo, 19 de março de 2017, está no ar o Política Cruzada, um espaço reservado para discutir política de um jeito que você gosta, entende e também opina. No programa de hoje nós vamos discutir assuntos que envolvem o Legislativo, a Câmara Municipal de Uberlândia. As sessões foram terminadas na última sexta-feira, pelo menos 3 assuntos importantes passaram pela pauta da Câmara Municipal e nós vamos discutir esses assuntos hoje com 2 vereadores. Um deles é novato aqui na casa, Thiago Fernandes. Bom dia, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Bom dia, Henrique, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Tá certo. E o Wilson Pinheiro, esse aqui já tem até um crachá, né? É figurinha carimbada, já é conhecida aqui da casa. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Henrique, bom dia a todos, bom dia, Thiago. Prazer estar aqui com vocês nesse domingo. Só apresentando, o Wilson dispensa a apresentação, já foi líder do prefeito em outro governo, no governo passado foi oposição, hoje é vice-presidente da Câmara Municipal. O Thiago, ele é do PRP e é o presidente da Comissão de Orçamento. Para não dizer que é a mais importante, porque me parece que hoje a mais importante é que você preside, né? Eu estou de relator. Relator, não? Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é aquela que dá o parecer para dizer se o projeto tem ou não tem condições de ser votado na casa. O Thiago está com a segunda mais importante, tão importante quanto a primeira, eu diria, que é a que trata de orçamento. Ele é o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Para saber se o projeto caminha, tem que saber se tem dinheiro. Se tem dinheiro, se tem condições de caminhar ou não, parecer é dado pelo Thiago. Então eu trouxe 2 vereadores de peso aqui para a gente discutir esses assuntos. E eu vou começar com um deles que há muito se arrastava aqui em Uberlândia, ainda desde o segundo governo do Odelmo, lá entre 2009 e 2012, que é a questão da acessibilidade e habite-se para os pontos comerciais de Uberlândia. Faltava acessibilidade, não tinha condições de colocar um elevador, uma rampa, cadeirante não conseguia entrar, a pessoa que tinha alguma dificuldade de locomoção, se tinha escada era difícil para ela. Isso passou pelo governo passado, os 4 anos, inclusive a Câmara tomou uma iniciativa de apresentar um projeto, mas o Ministério Público ameaçou entrar com uma ação dizendo que era inconstitucional, a Câmara recuou. O assunto veio para o início desse ano, desse governo, e eu quero saber como é que ficou essa questão. Vou começar com o Thiago, porque, Thiago, tinha até um projeto de um outro vereador, o vereador Roger, né? Um projeto que já tramitava na casa, mas o governo municipal mandou um projeto para... Inicialmente eu imaginei até que os 2 fossem ser juntados num só, mas aí o Roger recuou, tirou o dele. Por quê? Na verdade, Rick, o regimento interno da casa prevê que não podemos ter 2 projetos tramitando pelo mesmo objeto. Então seria necessário que um fosse retirado para que não prejudicasse o trâmite do outro. Então, conversando com o líder do governo, com o presidente da casa e demais vereadores da base, o vereador Roger Dantas achou por bem retirar o projeto, uma vez que viu que no projeto do prefeito estaria contemplado boa parte daquilo que ele defendia no dele e que, de certa forma, o do prefeito, ele adentrava mais em algumas questões de mérito, até mesmo porque foi amplamente debatido com o Ministério Público e acatando algumas recomendações. Mas você acabou de dizer que adentrava mais... Cita um exemplo. Por exemplo, quando você tratava a respeito da acessibilidade, pegando por base, por exemplo, os imóveis mais antigos na cidade, que nós sabemos que tem imóveis tombados, e aonde existia, por exemplo, imóveis que não têm condições de se adequar a essa normativa imposta por essa questão da lei da acessibilidade. Então isso ajudou a negociação, o Roger tirou dele e o projeto caminhou. Mas temos que fazer aqui uma menção realmente ao vereador Roger Dantas, que representa uma boa e importante aí parcela dessa classe empresarial e que realmente trouxe esse projeto em muito boa hora para casa. Bom, o projeto do governo é considerado um projeto bom, mas precisou de 35 emendas? O projeto, se era bom, por que tanta emenda? Justamente porque é um projeto que, uma vez que entrou a casa, nós, todos os vereadores, nos reunimos e falamos, olha, gente, vamos agora fazer uma consulta. Chegamos aqui, um projeto completo, que veio realmente versando sobre o que precisava, mas nós fizemos um grupo de trabalho, fiz com o vereador Baiano, vereador Roger, vereador Felipe Phelps, e começamos então a visitar as entidades de classe. Então nós tivemos reuniões com a CIUB, com o Sinduscom, com o CDL, com a própria OAB, para ouvir daqueles que são os maiores beneficiados da lei. Então nós tivemos reuniões muito ricas, com muitas pessoas assim, que apresentaram mesmo as suas propostas e frutos dessas propostas foram boa parte dessas emendas. Tá certo. Vereador Wilson, o senhor acompanhou essa discussão ao longo de tanto tempo, tantos problemas, tantos questionamentos do Ministério Público. Esse projeto agora, ele agora se tornou lei, né? Está só aguardando aí a tramitação, que é a publicação, e passar a valer. Vai resolver de vez o problema dos 7 mil empresários que estão aí aguardando? Gente que tem, por exemplo, um comércio em uma casa
de moradia convencional, de famílias, e o Ministério Público disse que não podia. Eu sou um prestador de serviço, eu sou um encanador. Eu emito a minha nota fiscal a partir do meu endereço, mas o meu endereço é de casa, eu não podia. Como é que fica essa questão agora? Resolve todos esses problemas? A lei ficou muito boa, são dois temas importantes. Um é a acessibilidade, que todo mundo defende que tem que ser acessível, tem que ter acessibilidade, né? A regra de exceção aí é muito pequena, são imóveis que estão tombados pelo patrimônio público. Eu não posso chegar, mandar quebrar uma parede, fazer um banheiro, né? Vamos supor que o imóvel tem lá um piso antigo, eu não posso chegar e mandar quebrar uma telha, um ladrilho, não posso. Então, e imóvel que, se você forçar a acessibilidade de uma certa maneira, ele afeta a estrutura do imóvel. Então, só essas duas condições, isso é uma pequena parte. E a outra, o grande problema, que existe uma confusão muito grande, é a questão do habite-se. Você não pode pegar uma lei atual, uma lei mais nova, e querer fazer ela retroagir. Por exemplo, se você for nos 4 distritos de Uberlândia, eu te garanto que talvez 10% dos imóveis não tenha projeto arquitetônico. Grande parte dos imóveis, inclusive, você vai em Itapuirama, logo na entrada ali, são imóveis de um pé direito muito baixo e que os esteios são de aroeira. E muitas vezes ali virou um sacolãozinho, uma borracharia, uma farmácia. Então, assim, tem que ter o bom senso. Se você pegar o centro da cidade de Uberlândia, grande parte das travessas são imóveis residenciais. Eu caminhei ontem ali na rua Coronel Antônio Alves, entre Cesar Alvim, praticamente todos os imóveis ali foram adaptados. Então tem hotel que tem 4 escadinhas para ter acesso, tem um açougue que tem uma entradinha de 20 centímetros, 15 centímetros. Então todos ali são imóveis antigos que hoje funcionam com comércio. O povo mudou para ali, porque ali não é um bairro residencial mais, exceto aqueles prédios que foram construídos. Então a lei está muito boa, está usando bom senso e nós vamos diferenciar. Tem imóvel que não está totalmente averbado, porque antes não era obrigado, tinha apenas certidão. Então você pega uma certidão de imóvel e fala assim, tem uma casa construída de 80 metros. Depois ele fez a ampliação. Uma matéria até importante para vocês explorar, Henrique. Uberlândia fez o georreferenciamento no final do ano passado e está sendo concluído. É interessante, eu não posso divulgar ainda porque está fechando, mas o número de metros quadrados construídos não averbados é muito grande. Então, possivelmente... Isso já era desde o Zaire, não, né? sempre foi. Porque se você pega um conjunto habitacional, você lembra, o bairro Morumbi era 22,5 metros a área construída quando entregou, na época do governo Collor. Os outros de 40, alguns, dificilmente um conjunto habitacional tinha casa de 70 metros. Então todo mundo aumentou por fundo, fez uma cozinha, fez a garagem para frente, fez um cômodo comercial. Você pega o Santa Mônica, o Tibere, principalmente o Santa Mônica, as principais avenidas, grande parte são imóveis residenciais que se transformaram em imóveis comerciais. Então a lei está resolvendo essas questões. Nós não podemos exigir. O que vai acontecer? Os imóveis mais antigos, anteriores, um engenheiro, um arquiteto vai lá, vai certificar, está assim, descrever, fala, tem condição de ser usado para esse fim. Vai bater foto e a comissão vai apreciar. Entendeu? Nós não podemos obrigar a pessoa a contratar um engenheiro, um arquiteto, fazer um projeto arquitetônico e lá no cartório averbar, porque nós estamos respeitando a lei da época que ele foi construído. Então nós vamos resolver todos os problemas, a lei ficou muito boa e eu tenho certeza que nós precisamos facilitar a vida do empresário, do pequeno todo, tem que ter o alvará para ele funcionar regularmente. Então a lei ficou muito boa. O Ministério Público, o doutor Fabrício, ele acompanhou muito, Fabrício Fonseca, ele acompanhou muito de perto essa questão. Essa última revisada que vocês deram, ele acompanhou também? Vocês já submeteram a análise com certeza, não sofrer com uma ação mas antes do Ministério Público, inclusive o doutor Fabrício, que está recente aqui, a gente lembra, na época do governo Zaire, né, a prefeitura que teve essa iniciativa, né, nós temos ali 2 servidores, o Gilmar e o Idari, quando criou aquele núcleo lá na Secretaria de Planejamento, eles começaram, a luta começou lá na década de 80, né, trabalhando essa questão da acessibilidade. Então eles têm história ali, a prefeitura foi a primeira, depois houve a mudança da legislação federal, o Ministério Público tem uma atuação espetacular. Eu tenho certeza que vai ter o bom senso e nós vamos regularizar. Imóvel que dá atendimento ao público tem que ter acessibilidade.
Agora, a questão que nós vamos resolver é a questão do habites e da verbação, tudo isso vai ser resolvido, com certeza. Como é que ficou essa questão do habites? O habites é para permitir a ocupação, não é isso? Sim. E o alvará para permitir o funcionamento. Os dois estão atrelados? Não se consegue um sem o outro? Como é que é isso? Sim, o projeto realmente ele versou na questão específica da acessibilidade, né? Então, tanto o habites quanto o alvará serão agora fruto dos projetos a serem elaborados, mas no que tange a questão da acessibilidade. Então, uma vez que forem feitos os devidos projetos nas normativas que regem justamente para que sejam elaborados, então vão ser realmente feitos para que a pessoa possa ter o imóvel dela regularizado já nas novas normas e também permitido o funcionamento do alvará. O Wilson falou aqui até engraçado que você comentou quando você estava passando por lá, realmente tem alguns açougues, algumas lojas que tem 1 ou 2 degraus, né? Como é que vai ficar isso? Ele vai ter que quebrar na lateralzinha ali, fazer uma rampinha, ou esse ele não vai precisar fazer nada? Vai deixar como está? Não, esse tem que fazer. Esse tem que fazer uma pequena rampinha do a lado, rampa, não tem com jeito. certeza. E aí a acessibilidade é muito fácil. A pessoa vai fazer aí de 1 metro e Curta, vai 70, entrar um 80 pouquinho. centímetros. Então isso aí é muito fácil, mas eu dei um exemplo ali, que se você for andar ali a pé, você vai ver que ali quase todo o quarteirão é imóvel residencial que virou imóvel comercial. Se você vai ter oportunidade de falar sobre isso também, eu quero questionar aqui. Lá no centro da cidade tem, me parece que um prédio do governo do estado, eu não vou citar o nome da instituição que está funcionando lá, porque eu posso errar, isso pode ter sido adaptado, eu até imaginei que tivesse um elevador ali na lateral. Não tem condições de colocar. A rampa deve dar uns 10 ou 12 degraus, então não tem como fazer uma rampa ali de frente a essa escada, teria que ser aquela de lateral que vai e volta até chegar na parte superior. Do lado tem uma garagem. Como é que vai ficar a questão desse prédio? Talvez ele tenha 10, 12 andares. O artigo 12 da lei prevê que casos como esse serão analisados por uma comissão que realmente formada por profissionais da Secretaria de Planejamento, pessoas que realmente têm condições técnicas para averiguar se naquele projeto, se naquele edifício ou naquela edificação foi feita, cabe ou não essa adequação por motivos, dentre vários outros, por exemplo, estrutural. Se for feito um laudo e mostrar que não existe uma estrutura ou que se para fazer essa adequação nós vamos estar diante de uma situação que pode colocar em risco toda a estrutura, porque nós temos muitos, Rick, aqui casos na cidade, de, por exemplo, edificações que foram feitas antes que não guardavam aquele recuo que hoje é obrigatório. Antigamente se construía chegando até mesmo a calçada tem um pouco menor, né? Então nós sabemos que existe essa comissão. Inclusive foi até fruto de uma emenda que foi apresentada por um dos vereadores, que queria se criar essa comissão paritária, fazendo parte também dessa comissão membros da sociedade civil organizada, até membros também representantes das próprias entidades de classe. Mas aí, por exemplo, nós vimos, com a rica contribuição do vereador Luiz Pinheiro, que realmente às vezes ficaria prejudicado eles fazerem parte dessa comissão, porque, por exemplo, uma empresa filiada ao CDL poderia, em tese, se entender que estava sendo beneficiada por uma decisão favorável dessa comissão, que no mérito não tinha nada a ver. Então, por isso, se manteve o texto original, que veio no artigo 12, que ficou a comissão da maneira que está, composta por profissionais ali da secretaria. Só da secretaria, então? Isso. Só Agora, uma outra coisa, Rick, que eu acho que é muito importante, se você me permite a gente colocar, que foi alvo assim, de várias emendas que versaram sobre a matéria, foi a questão dos prazos. Porque quando a gente fala a respeito disso, é importante que o empresário saiba que agora ele vai ter prazo e condições de fazer dentro da lei a sua, porque nós sabemos que isso não é fácil. Desde a elaboração do projeto até a sua execução, também entendendo que nós estamos vivendo um momento financeiro delicado. Então, se fosse dado pouco tempo para o empresário fazer essas adaptações, ele poderia, por diversos problemas, desde mão de obra até por questões orçamentárias, ter a sua obra de adequação prejudicada. Então, muitas emendas que foram aprovadas, elas versaram sobre uma extensão um pouco maior desse prazo. Só para a gente poder encerrar esse bloco, como é que ficou? Já que o Thiago tocou no assunto, como é que ficou o prazo, Wilson? Porque lá atrás também se discutia que a qualquer momento poderia obrigar esses comércios a fecharem as portas. Como é que ficou o prazo? A partir do momento que a pessoa faz o requerimento, né, para funcionar um determinado comércio, ela apresenta documentos pessoais, apresenta o laudo de vistoria do bombeiro, atualizada. A matrícula atualizada, aí a partir daí ela recebe o alvará
para começar a funcionar, ou seja, adianta. E nisso aí ela começa a montar um processo, o prazo ficou em torno de 180 dias, né? Da entrada do protocolo. A partir do protocolo defere o alvará inicial, o alvará provisório, ela tem o prazo para caminhar. Ontem eu recebi uma ligação de um advogado, de uma empresa, ele falou isso, meu prazo está vencendo hoje, nós estamos na fase final, não conseguimos. O que o senhor acha que eu faço? Eu falei, faz um pedido de prorrogação, quantos dias o senhor achar que é necessário para acabar o serviço, de 30, de 60, tem certeza que a prefeitura vai ter o bom senso, deixar concluir e jamais vai chegar lá e interditar a atividade comercial que está funcionando. Então, vai funcionar. Essa lei que foi aprovada, ela tem um tempo de validade ou a partir de agora ela está valendo permanentemente? Porque nós estamos falando de um problema específico. Né? Não, ela vale permanentemente, lógico que ela vai ser aperfeiçoada. O que a prefeitura tem que ter, e ela tem que ter fiscais de obra. Então, as novas construções, aí a prefeitura tem que julgar duro. Não pode permitir construção que desrespeita a lei atual, senão vai prorrogando. Aí, aí vira o barra limpa permanente. Nós somos contra isso. Então, construção nova não tem que ter o mesmo tratamento. Agora, a construção que existia antes tem que ser tratada com o bom senso. Pois é. O senhor falou num ponto importante aí, que é ter fiscal. O município não tem fiscal, não consegue fiscalizar tudo que precisa. A gente, a semana que passou aí, falou da lei dos bancos, que foi uma lei aprovada pela Câmara Municipal, que obriga a colocar lá o vigilante e tudo mais, não se cumpre. E o município falou não tem condições de fiscalizar e aí fica por isso. Eu conversei com a secretária de Planejamento essa semana, conversei com o prefeito Adelmo, e uma das sugestões é a seguinte, a secretária de Planejamento tem que aumentar o quadro efetivo dela, tem que fazer concurso, principalmente porque ela está com problema de fiscalização. A empresa concluiu a obra e pede para fazer a vistoria final, ela está agendando aí com 20, 30 dias para fazer a vistoria final, para falar, está liberado o habites. Então precisa de colocar, e isso é uma garantia e tem que priorizar, isso aí com certeza vai ser feito. Só para a gente encerrar, esse bloco está estourando, vamos lá. O senhor tocou no ponto aqui de que as construções novas não vão ser beneficiadas por essa lei. Precisa de fiscal para olhar. Mas vamos pensar o seguinte, não teve fiscal, demorou, a pessoa, né, o empresário com dinheiro, precisando andar rápido, entregar essa obra, ou às vezes porque ele quer alugar, ou porque ele foi contratado para fazer, enfim. Não atendeu, como é que vai ficar? Não, mas se não atender, ele não consegue habites, ele não vai conseguir alvará também. A lei não, de jeito nenhum, porque ele tem o alvará de construção. Vencido aquele prazo, a prefeitura pode chegar, embargar e tudo. Então aí sim tem que ter rigor. O resto tem que ter bom senso. Quando é que a lei passa a valer agora? Eu acredito, depende do município. Mais uma semana para a redação final, porque essas emendas, né? Então eu acredito que semana que vem a gente consegue e vai mandar para o prefeito vai analisar os vetos ou se vai sancionar tudo, e eu acredito que aí... Vamos falar do mês que vem. Um mês, 30 dias, tudo. Tá certo. A gente vai tomar um café encerrando esse bloco. Na volta a gente vai falar do projeto do Conselho de Credores, que foi retirado, e a gente vai falar por quê. Não saia daí.